Fala galera, beleza? Tô passando aqui para fazer uma resenha bem rápida desse livro. Eu li no Kindle, então eu não vou ter a, a noção de quantas páginas são exatamente, mas é um livro pequeno. O título do livro é O Homem que Sabia Perdoar. O autor é o Francisco Fausto, que é um padre, e o livro ele fala deste homem, que este homem ele faz uma referência a São José Maria Escrivá, que foi um padre e foi um santo da Igreja Católica que fundou uma instituição chamada Opus Dei. O livro ele fala especificamente desse aspecto de como São José Maria conseguia perdoar as pessoas. Mas perdoar pelo quê? Quando ele fundou, né, a ordem, quando ele viveu, estava acontecendo a Guerra Civil Espanhola na Espanha. E essa guerra civil ela foi muito dura, muito rígida com os padres, com os sacerdotes, com os religiosos. Então, o livro ele mostra como São José Maria conseguia lidar com leveza e sem se enfurecer com aqueles que basicamente matavam os padres, né? Olha só, para exemplificar isso para vocês, tem uma frase que era dita, né, nesse período que é a seguinte: os problemas da Espanha estarão resolvidos quando o último padre for enforcado com as tripas do último bispo. Então era uma guerra que tinha um total repúdio aos padres, né? E então, antes de chegar nesse nível de realmente matarem padres, que foi o que aconteceu, os padres eles eram tidos como zombados o tempo inteiro, né? E São José Maria, sendo um padre nesse período, por muitos episódios que são narrados no livro, né? Exatamente isso. Ele era tido como chacota, feito piada dele, porque ele era padre, né? E ele não deixou de se mostrar padre, mesmo com as humilhações, até quando ele pôde, né? Ou seja, ele usava batina e que a roupa grande do padre, né? Andava na rua e aquela roupa identificava ele como padre, enfim. Mas até quando ele pôde usar aquilo ali, ele utilizou. Mesmo quando claramente muitos desaprovavam e faziam piadas, né? Tem uma história Uma das histórias do livro é que ele tá passando perto de uns rapazes, como se fossem trabalhando numa obra, assim. E os rapazes estão todos sujos, começam a falar mal dele, enfim, da roupa. E ele, não, vem cá. Não, começa a jogar algumas coisas nele, sujar um pouco a batina dele. E aí ele para e fala, não, se é pra fazer direito, vem aqui e tal, não sei o quê. E me dá um abraço, acho que é isso. E ele pede um abraço do cara, ele faz de propósito, né, pra sujar a batina toda aí. Ah, e aí, ficou bom agora? Enfim. Então, mas isso é pra mostrar que ele levava com leveza as realidades que eram dificílimas e duras, né? Pra explicar melhor isso aí, olha só, eu não sei muito bem do aspecto histórico. O livro ele conta o relato dele, e é o que me interessava, né? Mas tá aqui. O livro conta que em agosto de 1936, só em agosto, não sei o motivo, não fui a fundo, foram mortos 2.077 padres, né? E no final da guerra, o saldo de padres mortos foi de 4.184 padres diocesanos, 2.365 religiosos e 13 bispos, né? Enfim, então por muitas vezes ele sofreu nesse tempo, sofreu bombardeios à casa dele, enfim. Mas o livro ele conta sobre realmente os relatos que mostravam que ele escondia uma santidade nele, porque ele levava com leveza todas essas coisas. Depois disso, o livro ele também aborda um outro período, né, que foi o período onde a própria igreja, por algum aspecto, passou a falar mal do santo padre, não, do padre, São José Maria. E ele mostra também que aquilo que eles diziam, por mais errado que fosse, enfim, não deixavam de ser, não deixavam de esconder uma realidade muito pior dentro dele. Calma aí, deixa eu explicar, né? É porque eu vi a frase dele aqui e quis falar, mas a frase que ele diz no livro é a seguinte: não te preocupes, o que dizem aqui é falso. Se me conhecessem melhor, teriam podido afirmar coisas muito piores, porque eu sou um pobre pecador que ama com loucura a Jesus Cristo. Então, o que ele queria dizer é o seguinte: se as pessoas falam mal dele, elas podem falar mal pelo exemplo que for,
Mas os pecados dele, que Jesus conhece, são muito pior do que aquilo que os outros falam dele, né? Enfim, então esse foi o livro, né? O livro que vai falar desse aspecto do perdão, na vida de São José Maria. Tem uma outra coisa também que eu acho que é relevante pontuar, que eu acho que é a parte que eu tiro de lição para mim, é que nessa época, né, ele tinha todos os motivos para se, na época, perdão, na época da Guerra Civil Espanhola, ele tinha todos os motivos para se manifestar politicamente, mas ele não fazia isso. Acho que no livro ele conta que parece que uma vez foi visto ele dando uma opinião meio política das coisas, né? E ele nunca falava sobre política, porque a política era um assunto, tipo, essencialmente divisor. E ele não queria dividir as pessoas, né? Acho que essa foi a lição que eu peguei, uma das lições que eu peguei desse livro. Foi isso, assim, não discutir política, não entrar em debate político, porque no fundo o que acontece nisso é só uma divisão, né? Enfim, deixa eu consultar aqui o qual foi a nota que eu dei para esse livro. Olha só, esse livro eu li ele em julho, mas é porque eu tô enrolado nessas resenhas, né? É... Coloquei a nota 6 de 10. É um livro bem curtinho, mas um livro bem parado, entendeu? Bem histórico, você vai vendo vários relatos, mas enfim, tem livros mais interessantes sobre a vida de São José Maria. Tá bom? Então, galera, o livro de hoje foi esse. Valeu!